Olá pessoal, nós vamos refletir nessa aula de filosofia sobre o propósito, o sentido da vida. E certamente você deve já se questionar qual é a origem da vida, qual que é o propósito da vida e qual é o sentido da vida. Antes, porém, eu quero compartilhar com você algumas literaturas que eu te recomendo, alguns livros que eu já publiquei. O primeiro é esse livro, Filosofia do Sucesso, um projeto de vida para vencedores. Uma segunda obra já publicada também é essa aqui, sobre política. Seja relevante, faça a diferença. No mundo de tanta corrupção, de tantas inverdades ou pseudo-verdades, nós precisamos fazer a diferença nesse mundo. Uma outra obra é Homens Poderosos, Princípios para uma Vida Extraordinária. No mundo no qual falta princípios, no mundo no qual muitas pessoas vivem perdidas, nós somos de princípios que vão nortear o nosso comportamento, a nossa atitude, o nosso pensar, o nosso sentir. Homens poderosos, princípios para uma vida extraordinária. E todos nós precisamos cuidar da nossa dimensão, da nossa inteligência espiritual, da nossa saúde espiritual. E é por isso que eu publiquei esse livro, Oração, o Segredo para o Crescimento Espiritual. Um livro que vai falar dessa dimensão tão importante à nossa existência, que é a questão da nossa vida espiritual. E um outro livro, Carpe Diem, Arte de Aproveitar o Dia, que é um pouco de filosofia em tempos de crise, em tempos de dificuldades. Mas vamos voltar a esse tema tão importante, que é sobre o sentido da vida. A pergunta sobre a origem da vida, o propósito da vida e o sentido da vida são questionamentos filosóficos existenciais. E muitos ficam perguntando o que é a vida? Como é que eu posso definir o que é a vida? Normalmente há duas alternativas, duas vias que não são únicas, mas via de regra é o que quase todas as pessoas utilizam para responder a essa indagação sobre a origem da vida, o sentido da vida e o propósito da vida. A primeira é especular. É fazer conjecturas, especulações, é seguir algumas filosofias, alguns modismos. Essa é uma via, não é a única, mas é uma via que uma grande parte das pessoas segue. Especular, conjecturar e criar ideias mais mirabolantes possíveis sobre o sentido da vida. Então, fica apenas no terreno, no ambiente da especulação. Uma segunda via, um segundo caminho, é buscar na revelação, né? A revelação, na palavra de Deus, as respostas para essas perguntas que tanto nos angustiam e tanto nos faz pensar a nossa condição no mundo. E algo que é fundamental é que a origem da vida é Deus. Deus, Ele é o Criador. A Bíblia afirma que o mundo, por sua própria sabedoria, jamais conheceu a Deus. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Então, o conhecimento de Deus é limitado. Nós não conseguimos chegar a Deus usando apenas a razão, a racionalidade. Anselmo de Cantuária vai chegar a dizer que Deus é o ser do qual não se pode pensar coisa maior. Então, vamos pensar em algo pequeno, uma pedra. Vamos pensar em algo maior do que uma pedra. Mais do que uma pedra, um tijolo. Mais do que o tijolo, vamos pensar um sapato, uma bota. Mais do que uma bota, uma cadeira. Mais do que a cadeira, uma mesa. Mais do que uma mesa, uma sala. Mais do que uma sala, uma casa. Mais do que uma casa. Talvez o bairro, mais do que um bairro. Uma cidade, mais do que uma cidade. Um estado, mais do que um estado. Um país. Mais do que um país, um continente. Mais do que um continente, o planeta. Mais do que o planeta, e o planeta Terra, o Sol. Mais do que o Sol, o universo. E maior do que o universo, Deus. Nós conseguimos pensar algo que seja maior do que Deus? Bom, essa é a proposição de Anselmo de Cantuária. Nós não conseguimos pensar nada que seja maior do que Deus. Então, a nossa racionalidade, a nossa cognição, ela é limitada, assim como provou a crise da pós-modernidade. A razão não responde tudo. A nossa intelectualidade é limitada. A ciência tem os seus limites. E há coisas, há conhecimentos que ainda nós não conseguimos captar.
E a dimensão sobrenatural, a dimensão metafísica, aquilo que Aristóteles fala, metafísica, além do físico, é aquilo que nós não conseguimos dar conta. Então existem realidades e você deve acompanhar, para quem gosta de séries, quem gosta de filmes ou livros, as realidades que estão além do físico. E se você tem uma dimensão espiritual, você sabe disso. Há realidades que estão além do mundo físico. O primeiro versículo do primeiro capítulo da Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus criou todas as coisas, portanto a origem de tudo é Deus, não é o Big Bang, não é a teoria da evolução, mas a origem de tudo, né, é Deus. E Deus criou homens e mulheres, a sua imagem e semelhança. Então todos os seres vivos são imagem e semelhança de Deus. Isso significa que Deus tem várias faces? Não, é que a semente de Deus está presente em cada ser humano, com sua especificidade, com as suas qualidades, com seus atributos. Nós, seres humanos, somos diferentes naturalmente. Isso é uma coisa boa, ser diferente. O que é ruim, o que é negativo, é ser desigual socialmente. Então, a diferença ela é natural, tem a ver com a nossa altura, nosso peso, cor da nossa pele, o nosso cabelo, a nossa aparência, a nossa estética. Isso é dado pela natureza. Agora, a desigualdade, ela é social, ela é fruto de uma convenção social, vai dizer Rousseau, ela é fruto das mazelas, da corrupção, das convenções sociais, do status, da riqueza, do poder, da dominação, da opressão e outras coisitas mais que nós estudamos em sociologia e em filosofia. Mas Deus nos criou. Esse é o propósito da existência. Deus nos criou para a sua glória. Como você não se criou, e os filósofos pré-socráticos vão dizer isso, nós não somos obras de nós mesmos, nós somos criados, nós somos resultados, né, de uma criação. Você não se criou, você não se escolheu, você não escolheu nascer. Certamente que não. Nenhum de nós, nenhum dos 8 bilhões de seres humanos do planeta escolheu nascer. Mas uma vez que você nasceu e você está no mundo, você se escolhe, você se determina, você constrói a sua história, você constrói o seu destino. Mas o grande propósito da sua existência, da minha existência, é a glória de Deus. O profeta Isaías diz: os que criei para a minha glória, Isaías 43, 7. Paulo se referia à pessoa eterna de Jesus Cristo, afirmou que tudo foi criado por meio dele e para ele. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos capítulo 11, versículo 30 e 36. Tudo foi criado para a glória de Deus. A sua existência é para a glória de Deus. E quando eu digo que é para a glória de Deus, significa que Deus criou você para ser uma pessoa plena, realizada, feliz. Você se encontrar nesse mundo com uma pessoa de valor. Você não foi chamar essa existência para ter uma vida de miséria, uma vida de escassez. Deus chamou para a felicidade, para a saúde, para a plenitude. É por isso que Jesus Cristo morreu na cruz, por mim e por você, para que você tenha vida digna. Ainda que as pessoas não te valorizem, ainda que as pessoas não te amem, há um Deus que te ama e que enviou o seu Filho para morrer por você. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você, para que você tenha vida digna, para que você tenha felicidade. Esse é o grande propósito da sua existência no mundo. E Deus te criou para a glória dele e para a sua felicidade. Um grande filósofo medieval chamado Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, ou Agostinho de Tagaste, simplesmente Santo Agostinho, uma de suas obras mais lindas, chamada Confissões, Agostinho disse: tu nos criastes para ti, e o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousar em ti. Portanto, o sentido da vida é a paz com Deus. É aquilo que os históricos chegam a chamar de ataraxia, essa imperturbabilidade, essa paz de espírito. É a paz de Deus que excede todo entendimento. Ela que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Portanto, o propósito
de todas as coisas é que o ser humano vive em paz. Uma paz que existe em meio aos conflitos, em meio aos desertos, às tempestades da vida. Essa paz que Deus quer que você encontre no caminho da sua filosofia, da sua crença. Você precisa ter um encontro especial com Deus para experimentar essa paz que excede todo entendimento. Há pessoas que estão passando por tempestades, por lutas e estão em paz. É como aquele guerreiro oriental, aquele samurai que está no campo de batalha e tem toda uma batalha ao seu redor, mas aqui dentro ele está em harmonia, está em equilíbrio, está em paz. Há pessoas que têm riqueza, têm prosperidade, têm fama, têm status e tudo no exterior está muito bem, mas aqui dentro existe uma guerra, um conflito demoníaco, terrível e que ela não consegue vencer. Então, ainda que as tempestades externas, as lutas externas sejam travadas, tem que existir paz dentro de nós. E essa paz nós só encontramos em Deus. Você vai conquistar sim felicidade nesse mundo, um bom emprego, um bom salário, talvez um bom esposo, uma boa esposa, uma família, e que você tenha uma família maravilhosa e que você conquiste uma família maravilhosa, mas você precisa de paz. Isso, muitas pessoas hoje estão passando por ansiedade, depressão, tristeza, porque ainda não conseguiram vivenciar essa paz que somente Deus pode dar. Esse é o propósito da vida, viver em paz com Deus. Não é que você esteja guerreando com Deus, mas é que você precisa enfrentar as adversidades dessa vida, desse mundo e conquistar essa paz interior. Alguns vão para mosteiros, alguns vão para montes, alguns vão para lugares ermos, para meditar, para orar, para jejuar, para se consagrar. Existe até os pais do deserto, homens e mulheres, e Antão é um dos mais conhecidos, que largaram tudo e foi para o deserto para viver essa vida de despojamento, né? Essa vida de ascese. Então, muitas vezes nós precisamos, né, abdicar de tudo aquilo que é exterior para vivenciar a nossa interioridade. E é por isso que é importante uma filosofia espiritual, uma vida de espiritualidade, uma vida de cultivo da nossa alma, do nosso ser. Aquilo que era tão caro, né, aos pensadores medievais, né, aos filósofos medievais, aos espiritualistas, aos evangelistas contemporâneos. Esse encontro pessoal com Deus que todo ser humano, em alguma etapa da sua existência, precisa fazer. Ainda que você encontre o amor da sua vida e você se realize como ser humano, aqui dentro você precisa encontrar a sua paz. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que você possa encontrar paz de espírito, paz no seu coração e na sua alma. Que você viva uma vida de plenitude. Você encontre o sumo bem, que é Deus. A mais alta esperança que um ser humano pode alcançar nessa existência é a paz de Deus. Eu sou o professor Mauro de Souza e desejo a você sucesso e prosperidade em todas as áreas da sua vida. E que Deus conceda os desejos do seu coração. Espero que essa aula tenha ajudado você a responder algumas indagações que são tão pertinentes no nosso mundo atual. Até a próxima aula e um grande abraço.